Olá, pessoal! Vamos conversar sobre o transporte de oxigênio nesta aula. Bom, nós sabemos que o oxigênio e o gás carbônico, eles atravessam o alvéolo, aquela barreira, né, fina, é muito fina, por meio do processo de difusão. Então, não ocorrem mecanismos ativos ou que necessitem de secreção para que a gente possa ter a troca do oxigênio e do gás carbônico. Então, esse mecanismo é a difusão, que segue a lei de Fick, a qual afirma que a taxa de transporte de um determinado gás é diretamente proporcional à área do tecido pelo qual o gás será transportado e a diferença de pressão entre a região alveolar e o interior do capilar sanguíneo. Portanto, a transferência de gás é inversamente proporcional à espessura da membrana. Então, quanto mais espessa a membrana, para que possa dificultar a troca, menor aqui o volume de gás ser transferido. O volume de gás também ele é diretamente proporcional à constante de difusão, que fala que o coeficiente de difusão de um gás no tecido é diretamente proporcional à solubilidade do gás no tecido e inversamente proporcional ao peso molecular do gás, sendo que o gás carbônico ele é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. O aporte tecidual de oxigênio é influenciado pela quantidade de O2 que chega aos alvéolos, dependendo da composição do ar inspirado, bem como da ventilação alveolar, que é diretamente relacionada com a frequência e amplitude da respiração, a resistência das vias aéreas e a própria complacência dos pulmões. Nós temos que a troca gasosa também é influenciada pela difusão de gases entre os alvéolos e o sangue, estando diretamente relacionados com a área da superfície e a distância da difusão, uma vez que a espessura, quanto maior a espessura, menor aí o volume de gás a ser transferido, bem como a quantidade de fluido que passa ali pelo processo de difusão. Bem como a troca gasosa alveolar, ela está relacionada com a perfusão adequada dos alvéolos. A difusão do oxigênio está relacionada com o tempo em que o eritrócito ele gasta para atravessar o capilar pulmonar, uma vez que é pelo eritrócito o principal transporte do oxigênio. Então, nós temos aqui a representação extremidade arterial, com uma pressão parcial de oxigênio de 40 mmHg. Aqui o alvéolo com 104 mmHg. Nós temos que o processo de gradiente aqui faz que a pressão parcial de O2 se iguale à do gás alveolar quando o eritrócito ele percorre já 1/3 do capilar. Então, até esse ponto, nós temos que o processo de difusão contribui para a transferência. A partir do momento em que nós temos o equilíbrio, que a gente pode observar aqui já na extremidade venosa, o que vai contribuir e limitará a transferência do O2 será o fluxo sanguíneo pelo próprio vaso, o qual nós vimos na aula anterior, que pode ser desviado de acordo com a demanda. Então, aqui nós temos um sangue oxigenado, sendo que o processo de hematose, de troca, né, estabelece o equilíbrio entre o capilar pulmonar e o alvéolo. Em indivíduos que realizam exercícios físicos intensos, o fluxo sanguíneo aumenta a sua velocidade, de modo que o tempo para que um eritrócito atravesse o capilar pulmonar, né, que normalmente é de 0,75, nós temos que é reduzido para 0,25. Então, já em 0,25 segundos, nós temos aqui a pressão parcial de oxigênio já saturado em 100 mmHg num tempo muito menor. Apesar de o tempo de oxigenação ser diminuído, indivíduos normais não apresentam problemas de captação de oxigênio e a pressão parcial de oxigênio ela se mantém muito similar
ao indivíduo que está em repouso. E indivíduos que possuem um espessamento anormal aí da membrana alvéolo capilar, o aumento da captação de O2 será dificultado, né? Então, aqui a gente demora um tempo maior, né, para atingir, e ele será dificultado na mesma proporção que é dificultada a difusão do gás. Grosseiramente anormal, nós temos aí uma captação de oxigênio muito mais reduzida. E se a gente tem ainda uma diferença de gradiente de pressão menor, né, uma pressão parcial de O2 ambiental menor, nós temos aí um efeito maior para que um exercício em um indivíduo normal ele demore mais tempo do que se a gente tem uma pressão parcial de oxigênio maior, certo? O oxigênio ele é transportado de duas formas. Ele pode estar dissolvido no plasma, representando apenas 3%, ou no fluido intracelular do eritrócito e combinado de forma reversível com a hemoglobina. A hemoglobina, pessoal, é de fundamental importância no transporte de oxigênio, já que quase todo o oxigênio carregado pelo sangue total em animais e em seres humanos está ligado à hemoglobina e é transportado por ela nos eritrócitos, representando 97%. Nessa figura, nós temos a representação dos dois tipos de transporte do oxigênio, dissolvido em plasma apenas, né, menor que 2 a 3%. Esse oxigênio, ele pode atravessar aqui a membrana do eritrócito, se ligar à hemoglobina, sendo que nessa forma, acoplado à hemoglobina, representa 98% do tipo de transporte. Então, quando transportado para células ligadas à hemoglobina, esse oxigênio se difunde para o interior da célula, sendo utilizado na respiração. O oxigênio dissolvido no plasma também pode ser obtido e utilizado na respiração celular. O transporte de O2, ele segue, né, quando dissolvido, segue a lei de Henry. Para cada milímetro Hg de pressão parcial de O2, 0,003 ml de O2 por 100 ml de sangue, ele está na forma dissolvida. Sendo que no sangue arterial, há 0,3 ml de O2 a cada 100 ml de sangue na forma dissolvida. Apenas se a gente tivesse esse tipo de transporte, as funções vitais estariam comprometidas. Então, nós temos que em repouso, os tecidos consomem 250 ml de O2 por minuto. O coração, para que em repouso nós tivéssemos aí uma manutenção das funções vitais, teria que bombear 83 litros por minuto. E em exercício, esse débito cardíaco deveria subir para 166 litros por minuto. Ou seja, uma forma muito dificultada, né, que o coração ele deveria bombear. Então, portanto, o transporte que predomina do oxigênio é ligado à hemoglobina. Então, para cada grama de hemoglobina, ela tem a capacidade de fixar 1,39 ml de O2. Então, nós temos que a hemoglobina ela está presente no interior das hemácias, do eritrócitos, e uma hemoglobina, então, ela é formada por 4 globinas, cada uma associada a um grupo M que possui ferro no seu centro. No sangue arterial, a capacidade de O2 é de 20,4 ml. Possui 2 tipos de globina, sendo 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. A sequência dos aminoácidos determina as propriedades da hemoglobina. É importante ressaltar que o íon ferroso, ele se associa ao oxigênio para o seu transporte, formando o que a gente chama de oxihemoglobina. Esta é uma ligação reversível. Pessoal, é importante ressaltar com vocês ainda que a hemoglobina possui 2 estados. O estado R, que é de alta afinidade com o O2, e o estado T, que é de baixa afinidade com o oxigênio, sendo que a ligação de oxigênio à subunidade da hemoglobina no estado T desencadeia uma mudança na conformação para o estado R, que tem alta afinidade. Então, essa mudança de conformação acontece à medida que mais moléculas de oxigênio são ligadas à hemoglobina.
A hemoglobina, pessoal, é a representação de uma proteína alostérica. O que seria essa proteína alostérica? É aquela na qual a interação com o ligante interage de modo independente e não pode alterar a afinidade nas subunidades adjacentes. Então, essa característica garante que a hemoglobina ela seja capaz e permite uma ligação cooperativa do oxigênio, sendo a hemoglobina mais sensível às pequenas diferenças na concentração de O2 entre os tecidos e os pulmões. Isso permite uma boa ligação com o oxigênio nos pulmões e a liberação do oxigênio nos tecidos, uma vez que nós temos uma pressão parcial de O2 muito baixa. Então, é importante ressaltar que a hemoglobina, a ligação da hemoglobina com o oxigênio, aumenta a afinidade ao oxigênio dos sítios M restantes. Nós temos que em baixa concentração de hemoglobina, nós temos casos de anemia e aumento na concentração de hemoglobina, situações de policitemia. Nessa figura, nós temos a representação da desoxihemoglobina e aqui da oxihemoglobina. O oxigênio se associa ao íon ferroso para que seja transportado por meio da formação da oxihemoglobina. É uma ligação reversível. Nós temos a representação da hemoglobina humana, a hemoglobina fetal, que é gradativamente substituída durante o primeiro ano de vida ou na vida pós-natal. E nós temos a hemoglobina S, que é para pacientes com anemia falciforme, que possuem a cadeia beta alterada, sendo a forma desoxigenada, pobremente solúvel, sendo que a hemácia ela tem um formato de foice com tendência maior à formação de trombos. Quando ligada à hemoglobina, o transporte está associado ao processo de saturação, que seria a porcentagem dos locais disponíveis para a ligação com a hemoglobina que já foram ocupados. Isso é diretamente proporcional à quantidade de oxigênio combinado com a hemoglobina e inversamente proporcional com a capacidade de O2, que seria, pessoal, a quantidade máxima de O2 que pode ser combinada com a hemoglobina, sendo que a saturação no sangue arterial é de 97,5% e no sangue venoso de 75%. Situações, pessoal, que a gente tem uma anemia disfuncional como característico na anemia falciforme, nós temos ou mesmo em situações em que nós possamos observar desastres, onde muitas pessoas precisam de transfusão sanguínea, que nem sempre está disponível, uma vez que essas pessoas podem receber salina para reverter a hipovolemia, mas a distribuição de O2 está muito comprometida, nós temos que a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina ela vai estar aí alterado. Então, pesquisadores estão em busca de substitutos sintéticos para que, além da reposição de volume por meio da salina, nós possamos também fazer o processo de transfusão associado à hemoglobina. Então, esses transportadores artificiais para oxigênio seriam grandes descobertas na área médica e poderia facilitar bastante em situações de desastre. Então, facilitaria também por não precisar da identificação do tipo sanguíneo, que é um fator muito limitante para a transfusão de sangue. É importante ressaltar com vocês que a hemoglobina do adulto ela é diferente da hemoglobina fetal. Então, a maior parte da hemoglobina A, que é do adulto, tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Já na hemoglobina fetal, é uma isoforma diferenciada, nós temos aqui a representação de 2 isoformas gama, justamente para atrair o oxigênio do sangue materno presente na placenta, para que possa ser transferido para o bebê. Pessoal, nós temos a mioglobina, que está presente nos músculos esqueléticos e cardíacos. A mioglobina é uma proteína também de baixo peso molecular, com estrutura bem similar à hemoglobina.
uma vez que tem também, e tem características similares também, uma vez que também tem a capacidade de se ligar ao oxigênio. É importante ressaltar, pessoal, que isso pode ser um determinante para mostrar destruição muscular, uma vez que se ela tiver em alta concentração plasmática, pode demonstrar aí uma destruição nos músculos. Auxilia na transferência de O2 para as células musculares, armazenamento de O2 também, função importante em situações de hipóxia. Pessoal, aqui a gente tem a representação da curva de dissociação da oxihemoglobina. É uma curva sigmoide. O que ela quer dizer que é sigmoide, pessoal? É que ela pode ter hemoglobinas que podem se saturar em relação à pressão parcial de O2. Em outras palavras, à medida que o sangue passa pelos pulmões sob condições normais, a hemoglobina é capaz de captar quase a quantidade máxima de O2 que ela pode transportar. Então, aqui nós temos a representação no P50, que seria o ponto da curva no qual 50% da hemoglobina está saturada com o oxigênio e corresponde a mais ou menos 27 mg/Hg em adultos normais, sendo que na saturação, que seria 100%, a PO2 é de mais ou menos 80 mg/Hg. Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam dessa curva? Nós temos que essa região, né, que ela está mais reta, ela representa que a queda da pressão parcial de O2 dentro dessa ampla faixa, sendo de 100 a 60, né, aqui 60 até 100, tem um efeito mínimo sobre condições da saturação da hemoglobina, ou seja, permanece de 90 a 100%. Já nessa região, grande quantidade de O2 é solta da hemoglobina com apenas poucas alterações da pressão parcial de O2. Isso facilita a liberação do O2 e a difusão do O2 para o tecido. Portanto, essa região do gráfico ela está associada à pressão parcial de O2 nos pulmões e aqui nos tecidos. É importante, então, relembrar com vocês que a hemoglobina ela consegue mudar sua estrutura para aumentar ou reduzir a sua afinidade ao O2. Lembra daqueles estados TR, o T e R? Então, qual o significado fisiológico da forma da curva dessa saturação? Então, nós temos que no sangue que deixa os capilares sistêmicos com uma pressão de mais ou menos 40 mg/Hg para o sangue venoso de uma pessoa em repouso, a hemoglobina ainda apresenta uma saturação de 75%. Isso significa que para células metabolicamente ativas, apenas 1/4 de oxigênio ligado à hemoglobina é liberado. Então, o oxigênio que permanece ligado, ele serve como reservatório para que células possam utilizar para o metabolismo em situações de aumento de metabolismo, certo? Nós temos algumas condições clínicas que estão relacionadas com o deslocamento dessa curva. Então, os fatores que deslocam a curva de dissociação da oxihemoglobina, na situação para a direita, nós temos aqui uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, favorecendo a dissociação do O2. E em relação ao deslocamento para a esquerda, nós temos maior afinidade, reduzindo a dissociação. Então, quando nós tem menos afinidade e a P50 aumenta, nós temos que mais oxigênio ele está solto. Então, quanto temos mais esse deslocamento, maior o favorecimento para o oxigênio ele estar livre. Então, menor afinidade aumenta a P50, né? Então, se a gente representar a P50, maior afinidade reduz a P50 e os efeitos são pouco significativos se ocorre nessa faixa aqui representada, que vai de 80 até 100
milímetro Hg. Bom, o efeito Bohr não é o cara do modelo anatômico, é o pai dele. Ele é um fenômeno que descreve a tendência da hemoglobina a perder afinidade pelo oxigênio em ambientes ácidos. Então, sabemos, né, que este efeito é mais bem observado no sangue da circulação próximo aos tecidos não alveolares, longe das trocas de gases dos pulmões. Então, o efeito Bohr nos tecidos, com o aumento de sua concentração, o íon H+ começa a interagir com as proteínas da hemoglobina. Em específico, um H+ se liga com o aminoácido chamado histidina das hemoglobinas. Essa interação altera a maneira que a proteína se organiza e enfraquece a interação do grupo M com o oxigênio, numa propriedade conhecida como efeito alostérico. Então, esse enfraquecimento da interação é facilitada a liberação de oxigênio que será captado pelas células próximas à corrente sanguínea. Inclusive, este processo regula também que os tecidos receberão maior aporte de oxigênio, já que será proporcional à quantidade de gás carbônico produzido. Então, por exemplo, o músculo em atividade ele produzirá muita energia para manter seus processos e, consequentemente, produzirá muito gás carbônico. Por um princípio químico, a concentração de gás carbônico e água em ácido será intensificada. Logo, haverá mais íon H+ e mais oxigênio será entregue. À medida que o sangue passa pelos pulmões, o gás carbônico é expelido, o pH aumenta, o que desloca a curva de dissociação para a esquerda. Outro fator que desloca a curva de dissociação oxihemoglobina é o 2,3-difosfoglicerato. Bom, hemácias maduras não consomem O2 porque não tem mitocôndria. Dessa forma, a respiração celular das hemácias é por glicólise anaeróbica. Então, essa reação forma muito 2,3-DPG como um composto intermediário dentro dessas hemácias. E os altos níveis reduzem a afinidade da hemoglobina pelo A elevação da temperatura corporal observada no exercício físico desloca a curva de dissociação para a direita e permite que mais O2 seja liberado pelos tecidos, onde ele é necessário devido, né, à maior necessidade de demanda. Já em situações de clima frio, a queda da temperatura do corpo, sobretudo nas regiões das extremidades, desloca a curva de dissociação para a esquerda, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Nesse caso, a pressão parcial de O2 pode estar normal, mas a liberação do O2 é dificultada. Por isso, a pessoa em extremidades, ela pode ficar com a coloração azul. Outros fatores que estão relacionados é a idade e a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal, então, como eu disse anteriormente, tem maior afinidade pelo O2 que a hemoglobina do adulto, deslocando a curva para a esquerda. A hemoglobina fetal, ela tem, então, mais afinidade e isso faz com que haja um deslocamento para a esquerda. Outro fator é o monóxido de carbono, que forma a carboxihemoglobina, que tem o mesmo sítio de ligação do oxigênio. Entretanto, esse monóxido de carbono, ele tem uma afinidade mais de 200 vezes pela hemoglobina que a ligação com o oxigênio. Então, aqui representada, a curva deveria ter, né, aqui a representação da ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina, um deslocamento muito maior. Então, pequenas quantidades de monóxido de carbono influenciam muito a ligação do oxigênio, uma vez que ocupa os sítios que deveriam ser ocupados pelo oxigênio. Um equipamento muito utilizado agora na pandemia foi o oxímetro. O oxímetro, ele permite inferir a concentração de O2 no sangue arterial, sendo importante indicador clínico da eficácia das trocas gasosas no pulmão. Então, o que ele tem, pessoal? O que ele faz a leitura? Ele faz a leitura da saturação da hemoglobina arterial, que nós vimos lá em cima do gráfico, né? E deve estar entre 97% a 100%. O aporte de oxigênio nos tecidos depende de alguns fatores, tais como o débito cardíaco, o teor de hemoglobina no sangue, a capacidade dos pulmões de oxigenar o sangue. Nem todo o O2 transportado pelo sangue será liberado nos tecidos,
nós temos aí uma capacidade reserva. Em situações de hipóxia, nós temos alguns tipos de hipóxia. A hipóxia hipóxica, que tem uma definição como baixa pressão parcial de O2 arterial, que é comum em grande altitude, hiperventilação, diminuição da capacidade de fusão, da relação perfusão-ventilação anormal. Hipóxica anêmica, diminuição da quantidade total de O2 ligada à hemoglobina, pode ser pela perda de sangue, da anemia, envenenamento por monóxido de carbono. Hipóxica isquêmica, redução do fluxo sanguíneo por meio, por exemplo, da insuficiência cardíaca, o choque, trombose. Hipóxia histotóxica, que seria a falha das células em utilizar o O2 por terem sido envenenadas, como exemplo, cianeto e outros venenos metabólicos. A concentração de hemoglobina é determinante para a oxigenação tecidual. Em situações que a gente tem uma baixa quantidade de O2, nós temos o estímulo nos rins para a produção da eritropoetina. A eritropoetina regula a produção das hemácias do sangue. Então, a massa total de células sanguíneas da linhagem vermelha no sistema circulatório é regulado dentro de limites estreitos, de acordo com o número adequado de hemácias, esteja sempre disponível para o transporte adequado de O2 e para que as células não sejam tão numerosas a ponto de impedir o fluxo sanguíneo. Então, esse mecanismo de controle, ele é muito importante e dependente da produção da eritropoetina, que é um hormônio produzido no rim. É importante ressaltar com vocês a anemia que está ligada à doença renal crônica. Então, deficiência relativa da produção de eritropoetina e a carência de ferro são as causas mais importantes para o desenvolvimento aí, né, da doença renal crônica, para a complicação desse tipo de alteração clínica. Então, a anemia provoca palidez, fraqueza, indisposição, prejuízo na qualidade de vida e maior mortalidade nos pacientes com doença renal crônica. Então, pessoal, a eritropoetina ela tem sido utilizado, né, para aumentar a eritropoiese presente na medula óssea, para que possa aí, garantir maior aporte de oxigênio para atletas e cada vez mais é uma preocupação sobre doping nesse tipo de atleta. E em 2002, nas Olimpíadas, ficou muito claro. Nós conseguimos ver a quantidade de eritropoetina no exame de urina e isso tem sido uma constante para melhorar a performance dos atletas.